A presidência suspende a presente sessão para que possamos, a requerimento da deputada Luciane Carminati, ouvir a senhora Cíntia Domit Bittar, membro da diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual Catarinense, Santacine. Ela vai discorrer sobre o cinema e audiovisual em Santa Catarina e no Brasil. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Tem a palavra, senhora. Obrigada, bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, a casa, muito obrigada por esse espaço. Meu nome é Cíntia Domit Bittar, eu estou aqui hoje falando pelo Santacine, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual Catarinense, e também faço parte da diretoria da AP, que é a Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês como cinema, televisão aberta e por assinatura, vídeo on demand, jogos eletrônicos, publicidade. O audiovisual é cultura, o audiovisual é economia e o audiovisual é identidade. Portanto, o audiovisual brasileiro é um assunto de soberania nacional. Tanto sim que temos uma agência própria, a Ancine, Agência Nacional de Cinema. A nossa indústria é uma indústria limpa, que não gera riscos ambientais, que gera seus próprios recursos, já que grande parte dos seus investimentos vem da Condecine, imposto cobrado quando uma obra audiovisual é veiculada. A Condecine é uma CID e não pode ser destinada a outras áreas. A indústria do audiovisual brasileiro vem mostrando sua força ao seguir em crescimento, mesmo em tempos de crise. E esse é o resultado do encontro da potência do setor com as políticas públicas para seu desenvolvimento. É um setor da economia movido a fomento, sim, como vários outros setores da economia brasileira, que são incentivados através de subsídios e outras formas de fomento. Essas políticas federais que vêm impactando significativamente nossa produção regional catarinense, através principalmente da democratização de acesso aos recursos do FSA, que é o Fórum Setorial do Audiovisual, por meio de cotas regionais. Entre 2016 e 2018, o setor catarinense movimentou 35 milhões de reais, advindos de políticas públicas federais, FSA e Lei do Audiovisual. Esse é um levantamento feito pelo nosso sindicato, pelo Santacine. E também movimentou muitos recursos através do edital de arranjo regional, no qual o FSA suplementa editais regionais, atualmente na proporção de 1:4, ou seja, cada R$1 que o governo regional coloca, o FSA coloca mais R$4 nas capitais. Isso tornou o nosso edital hoje, o edital Prêmio Catarinense de Cinema, um edital de aproximadamente 20 milhões, que já é um dos editais mais altos estaduais lançados na história do Brasil. É importante frisar que as políticas públicas de desenvolvimento do setor são resultado de uma longa luta de profissionais da área, distintos governos e instituições de pesquisa. Em 1939, foi assinado o primeiro decreto estipulando a cota de tela. O Instituto Nacional de Cinema foi criado em 1966. E a Empresa Brasileira de Filmes S.A., a Embrafilme, foi criada em 1969. E como é notório saber, a extinção da Embrafilme, feita por medida provisória no início do governo Collor, praticamente liquidou a produção audiovisual brasileira e afetou a vida de milhares de trabalhadores brasileiros, afetou o ciclo de crescimento do setor, causou um prejuízo econômico e cultural inefável para o país. O governo Collor carregará para sempre o estigma de um inconsequente governante que extinguiu uma indústria e desempregou milhares de brasileiras e brasileiros.
A recuperação ela tem sido trabalhosa. Em 1993, foi instituída a Lei do Audiovisual, em 2001, a Ancine. Em 2008, o nosso Fundo Setorial do Audiovisual. Desde então, chegamos a ter um crescimento numa taxa de 8,8% ao ano. E hoje o nosso PIB corresponde a aproximadamente 0,5%. Foram esses mecanismos, com transparência, eficácia, isonomia e fiscalização, que permitiram ao país produzir uma média de 32 filmes por ano, entre 57 e 66, e chegar a 171 filmes lançados em 2018. Alguns números recentes do audiovisual brasileiro que eu quero compartilhar aqui com vocês. Somos hoje mais de 12.700 empresas, cerca de 335 mil empregos diretos e indiretos, 0,46% de participação no PIB, isso é mais que a indústria farmacêutica. Crescimento anual de 8,8% ao ano. O nosso salário médio é 60% acima da média brasileira. Somos 42,7 bilhões de receita operacional líquida, 20,8 bilhões de valor adicionado à economia. Envolvemos mais 68 setores da economia. Isso significa que o dinheiro aportado no nosso setor não fica só no nosso setor, mas movimenta quase outros 70 setores. Somos 1,25 bilhões de impostos indiretos recolhidos, aproximadamente 130 instituições de ensino pelo Brasil todo e o 8º mercado de vídeo on demand do planeta. Apesar do êxito artístico e econômico alcançado nos últimos anos, vamos lembrar agora deste ano mesmo de 2019, onde o Brasil fez uma participação histórica em Cannes, em Berlim, levando 2 prêmios em Cannes. Isso nunca tinha acontecido antes, do mesmo país sair de Cannes com 2 dos principais prêmios daquele festival. Apesar disso tudo, estamos sofrendo uma perseguição ao nosso setor. Apesar de já provar com números e desempenho artístico que o Brasil deve se orgulhar do seu audiovisual. Há algumas medidas sendo anunciadas ou sendo colocadas na imprensa que eu gostaria de comentar. A Ancine ela não pode ser fechada. A Ancine é criada por lei federal, é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Sua diretoria colegiada é indicada pelos governos e aprovada pelo Senado, e conta com a autonomia prevista em lei para o exercício de suas funções. Ao tentar destruir a política pública para o audiovisual erguida ao longo de anos, o governo está desperdiçando anos e anos de investimento de dinheiro público e desprezando seu impacto, toda uma economia que gira em torno das produções e gera emprego e renda para milhares de brasileiros. A produção audiovisual ela não pode ser tratada como uma ferramenta política e de interesses pessoais, na qual a liberdade de expressão é censurada. Todos os brasileiros, independente de raça, gênero, religião, posição social e política, têm o direito de receber informações e entretenimento de acordo com o seu desejo de consumo. E o objetivo maior da indústria brasileira e do audiovisual é atender às demandas desse público. A cota de tela, via decreto, precisa ser assinada. As consequências de não assinar esse ano já foram devastadoras e levaram um único filme norte-americano a ocupar mais de 90% das salas, diminuindo, inclusive, a liberdade do consumidor, do espectador, que vai ao cinema e tem um único produto de um único país para ele assistir. Precisamos regulamentar o VOD, o Video on Demand. Para isso, precisamos também modernizar a lei da TV Paga, que é a Lei 12.485, que impulsionou de maneira nunca antes vista o mercado audiovisual brasileiro. Precisamos nos atentar à prorrogação do RECINE, Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica, que está válido até 31 de dezembro de 2019 e precisamos renová-lo para o ano que vem. Todas essas políticas públicas que vêm sendo construídas
no âmbito federal, ao longo desses anos, impactam diretamente o nosso setor aqui no Estado. Por isso, eu venho a esta casa aqui agradecer à deputada Luciane Carminati, inclusive pela moção aprovada e a todos que aprovaram aqui a moção também em defesa da Ancine, contra a censura. E venho aqui solicitar, em nome do nosso setor, porque 10 minutos é muito pouco para a gente conseguir falar aqui da complexidade do nosso setor. Queremos uma audiência pública sobre o audiovisual e solicitamos aos parlamentares a formação de uma frente do audiovisual. Contamos com vocês. Nesse tempo de ameaças vindo do governo federal, as regiões precisam estar fortalecidas. E Santa Catarina é pioneira nesse diálogo e de posicionamento e de articulação. Obrigada. Muito obrigado, senhora Cíntia. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-la, Cíntia, em teu nome, e todas as entidades coautoras de todo esse belíssimo movimento, que, como bem você relatou aqui, não é de um governo, é de uma sociedade que entendeu o quanto a livre expressão do pensamento, a livre expressão cultural, é um direito fundamental do cidadão brasileiro, independente de governo. Você mesmo relatou aqui, historicamente, os grandes desafios que o setor já enfrentou, né? E que enfrentou, eu diria, com muitas dificuldades, com idas e vindas, mas que soube se unir em torno de políticas públicas que hoje nós não podemos perder. Eu sempre digo que os governos precisam conhecer a Constituição e respeitá-la. E, nesse sentido, o artigo 5º, o parágrafo 9º da Constituição, liberdade de expressão artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, não é para quem quer cumprir, é obrigatório, é lei, é decisão de sociedade. Então, esse movimento todo pela manutenção do inciso 9º do artigo 5º tem nosso apoio, nosso reconhecimento e nossa luta e engajamento. Em segundo lugar, é entender que não são favores que está se fazendo a esse setor. Esse setor, ele movimenta a economia brasileira. Você mesmo disse, 25 bilhões do audiovisual na economia injetados, né? Nós temos um setor que cresce 8,8% ao ano e é responsável por 0,46% do PIB brasileiro. 13 mil empresas que empregam 350 mil pessoas e movimentam uma variada cadeia produtiva que envolve 60 setores. Então, aqui a gente está vendo você falando, mas por trás de um filme, o que é que movimenta, né? Movimenta uma cidade, movimenta diferentes cadeias produtivas, então gera emprego. Nós estamos falando aqui de economia criativa. E um governo que enxerga que o Brasil está com mais de 13 milhões de desempregados, com uma tendência de baixa do PIB. A cada projeção é queda. Nós, no mínimo, temos que não atrapalhar. Temos que cumprir com a legislação e temos que defender que este setor, que é legitimamente constituído, possa continuar. Então, eu agradeço, inclusive, todos os deputados que ontem ajudaram a aprovar a moção pelo não fechamento da Ancine, que é um pedido de vários setores. Conte com o nosso apoio aqui, inclusive, nas solicitações que tu fazes. Obrigada. Obrigada, deputada. Muito obrigada, senhora Cíntia Domit Bittar, pela manifestação, cumprimentando também a deputada Luciane Carminati.